tentando aproveitar o máximo possível. E para quem está chegando agora, a gente vai trabalhando. Se você tiver alguma dúvida, algum acréscimo, fique à vontade, tá bom? Nós já estamos na aula 15, e aí, sob reivindicação de alguns, eu preparei o slide para hoje, tá? Então, na semana passada, o pessoal ficou naquela, faço, não faço, a maioria disse que deve fazer slide sim, eu sou obediente, eu fiz, tá bom? Mas, como nós temos dito sempre, os slides não é para engessar, tá? Se a gente entender que devemos parar e ficar em torno de um versículo só, a gente fica ali, mas o objetivo é estudarmos e nos aproximarmos da palavra. Vamos lá. Nós estamos, a aula é 15, certo? E nós estamos no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, do verso 1 ao 60. Esse é o discurso de Estevão, tá bom? Porém, como a gente começou na semana passada o discurso de Estevão, e aí nós não terminamos o discurso e paramos com alguns comentários, eu anotei aqui, não esqueci, uma pergunta do nosso irmão Antônio. Não esqueci, não. Antônio fez uma pergunta que, na verdade, eu não sei até que ponto é uma pergunta porque ele não sabe, ou uma pergunta porque ele quis fomentar uma discussão em torno da questão, que é o seguinte: a diferença no Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento é basicamente isso. O Antônio está por aí. Foi isso mesmo, Antônio? Está por aí? Oi, Lázaro, tô, mas eu não me lembro muito da pergunta, não. Eu acho que não era isso, não. Bem isso. Está anotado Não me aqui. lembro. Você lembra mais ou menos, então, como foi? Porque a gente estava falando desse tempo de graça, estudando a questão do templo, de como Estevão organiza o seu discurso para falar que o apego ao templo, que foi um dos argumentos utilizados para a condenação dele, era um apego excessivo e desnecessário, visto que a história de Israel, os grandes nomes da história de Israel, foi antes do templo. E aí nós estamos falando de como a religião nos aprisiona, de como isso se tornou até maléfico na construção da identidade da compreensão de Israel, né, porque virou territorialista, viraram preconceituosos, enfim, tudo em torno dessa compreensão de uma espiritualidade ao redor do templo. E a Sim, discussão, como sempre, né, foi longe, e aí falamos sobre o Estado de Israel, enfim, muitas coisas. E aí, em determinado momento, surgiu essa pergunta, que eu anotei, mas assim, fiz uma anotação breve, mas eu compreendi que era mais ou menos isso, ou não? é, Eu também. é isso sim. Eu me lembrei que, na verdade, eu me lembro que a discussão se norteou, inclusive, pelas igrejas hoje protestantes, elas terem uma necessidade muito de se parecerem com judeus, Sim, né? sim. Uhum, foi. Eu sei, era esse mesmo, o sentido era esse, sim. Em linhas gerais foi isso, né? Mas então eu queria começar dessa coisa, porque surgiu, mas sempre surge. Sempre quando a gente vê, por exemplo, a atuação de Jesus, a forma como Jesus trata o samaritano, a forma como Jesus clama, por exemplo, pela misericórdia, né? A impressão que se dá é que Deus no Novo Testamento é diferente do Deus no Antigo Testamento. O Deus que Jesus chama de Pai no Novo Testamento não parece o mesmo Deus lá do Antigo Testamento que mandava, por exemplo, destruir todos os inimigos, né? Matar o fio da espada. Mas vamos lá. Existem muitas compreensões sobre isso e muitas até, digamos, um tanto quanto fundamentalista, no sentido mais pejorativo possível da palavra, na tentativa de preservar algo que eu acho que não é necessário. Eu vou começar dizendo o seguinte: é importante que a gente saiba que todos os homens e mulheres da Bíblia, seus heróis, seus grandes homens e mulheres, são homens como a gente, mulheres como a gente, certo? Não são seres de outra dimensão, seres de. Não, são gente como a gente, que sentem medo, que tem raiva, que tem inveja, que tem angústias, enfim, que sofrem as coisas que a gente sofre, tá? E que cometem equívocos também. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, que nem tudo, e aí é importante que prestem atenção nessa expressão, nem tudo que os homens de Deus fizeram foi da vontade de Deus que eles fizessem, certo? E aí é importante que a gente separe aquilo que é princípio, ensinamento e lei do Senhor
e aquilo que os homens e mulheres fizeram em nome de Deus. Ok? Por exemplo, Israel estava em guerra em determinado momento, e aí poderíamos dizer que é guerra da vontade de Deus, né? E há controvérsia, mas digamos que sim. Mas em determinado momento da guerra, houve uma articulação perversa, maléfica, para que um dos seus generais morresse na frente de batalha. E essa articulação foi feita pelo rei Davi. Lembra da história? Então, assim, foi da vontade de Deus que Davi fizesse isso? Claro que não. E por que Davi fez? Porque Davi é gente como a gente. Então, não é porque Davi é o homem segundo a vontade do coração de Deus que faz com que todas as ações de Davi sejam da vontade de Deus. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa é o seguinte: nós estamos falando de uma revelação progressiva. A compreensão que o povo de Israel tinha lá em Abraão é muito pequena, próxima da compreensão que se tem em Cristo. O autor de Hebreus diz que aprove a Deus colocar em Cristo toda a sua plenitude. Tudo que nós, seres humanos, somos capazes de compreender acerca de Deus foi revelado em Jesus. Não daríamos conta de uma revelação maior e mais densa. Tudo, absolutamente tudo, que a mente humana é capaz de compreender sobre Deus está revelado em Jesus. Antes de Jesus, é como espelho ruim, como Paulo fala. E essa revelação foi progressiva. Por exemplo, há quem diga que Israel começou sendo uma nação monoteísta, o que não é verdade. Eles eram enoteístas. Como assim? Isso está em abundância nos Salmos. Eles acreditavam que havia vários deuses, e o Deus de Israel era o maior deles. Por exemplo, tem um salmo que diz que Deus é Deus de deuses. Como é que Deus é Deus de deuses se só existe um Deus? Essa compreensão de que só existe um Deus, ela foi sendo construída ao longo da história. Mas lá no início não era assim. E há textos bíblicos que apontam para isso. Tá? Então, existe um só Deus ou existem vários deuses? Existe um só Deus. Mas por que no Salmo diz que existem vários deuses? Porque essa revelação de um Deus único vai acontecendo ao longo da história. Pois bem, estou dizendo esses argumentos para a gente entender o seguinte, que a interpretação que os homens e mulheres fizeram do Antigo Testamento sobre Deus foi fruto de uma visão muito temporal, muito própria de um tempo. Por exemplo, é comum entre os biblistas dizerem que a Bíblia é filha do seu tempo. Filha do seu tempo por quê? Porque as pessoas vivem realidades presas a tempo e espaço. Não tem como a gente exigir uma ética e uma moral própria de hoje para um homem que viveu há 3.000 anos atrás. Certo? O tempo mudou, as relações mudaram. Além disso, se você olhar friamente a história de Israel, você vai ver que Israel sofreu influência, sim, das civilizações ao seu redor. Às vezes as pessoas ficam no puritanismo, dizendo, gente, existem trocas. Então, Israel sofreu influência da Babilônia, Israel sofreu influência da Grécia, Israel sofreu influência dos romanos. Hoje, Israel, né, a nação de Israel, o povo judeu, sofreu influência dos cristãos, porque não tem como você estar no espaço e não sofrer influência. A grande questão é até que ponto essa influência comprometeu a visão de Deus. E aí a gente crê que não comprometeu os princípios, porque esses princípios veio fruto de uma revelação. Mas os costumes, as normas e as práticas, claro que sofreu. Tá bom? Então, qual é a explicação? Para resumir o que eu tentei dizer aqui, qual é a explicação? O Deus que se apresenta no Antigo Testamento é o mesmo Deus que se apresenta no Novo Testamento. As pessoas do Antigo Testamento que interpretaram Deus a partir do tempo, estado, de tempo e espaço que estavam plantados e a partir dos elementos que eles tinham. Mas aí vem Jesus, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E em Jesus tivemos a compreensão mais plena de Deus. É por isso que é importante que a gente compreenda a vida e a obra de Jesus, os princípios de Jesus, para que sejamos capazes de interpretar toda a Bíblia e entender o que caducou, o que ficou no passado e o que nós devemos trazer ainda hoje. Por isso, eu tenho afirmado insistentemente, a igreja é igreja cristã. Nós não somos discípulos de Moisés, nós somos discípulos de Jesus. Jesus é o crivo, Jesus é o filtro. Tem muita coisa do Antigo Testamento que precisa ficar lá no Antigo Testamento, tem nada a ver com a gente. Nós não somos discípulos de Moisés, nós não somos judeus. Nós somos
cristãos. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Pastor Antônio, Lázaro, quer eu uma quero. réplica? Pastor Eu quem? Lázaro, Pode falar, Cora. agora sim é que meu celular está descarregando. Assim, pastor, eu estava muito ansiosa por essa explanação sua. Quando o Antônio fez essa colocação, eu fiquei assim, com muito desejo, porque eu acho que nunca houve um tempo em que nós precisamos tanto ensinar sobre isso, aprender sobre isso. Eu me incluo, eu, essa pessoa, preciso aprender mais sobre isso, porque nós somos bombardeados diariamente com uma distorção do evangelho, distorção, abre aspas, evangélica, fundamentalista, judaica, é uma mistura, é uma sopa. Daí eu queria até lhe fazer um pedido. Eu sou uma pessoa que precisa ler e reler. Se o senhor poderia depois colocar todas essas tudo isso que você desenvolveu a partir dessa pergunta de Antônio, é isso que o senhor colocou aqui, esses 3 pontos, colocar um texto para a gente, um e-book, para a gente estar sempre retornando a essas questões, porque a gente precisa muito, pastor. Eu preciso muito. Então, eu preciso ler e reler, e o senhor colocaria também as fundamentações, os textos, né? Por exemplo, já como eu, quando o senhor falou sobre deuses, então, quando alguém me perguntava isso, eu sempre dizia, olha, a Bíblia diz que tem um texto na palavra que diz assim, sois deuses, né? Então, a que se refere essa afirmação, sois deuses? Não é? Então, aí eu dizia, Deus dentro de nós somos porque carregamos Jesus dentro de nós. É isso mesmo que seria a resposta mais adequada? Né? Quando ele diz Deus de deuses, será que ele não está se referindo a nós, carregadores de uma glória, carregadores de um Deus que resolveu não morar em templos externos, mas morar dentro do nosso espírito? Então, se o senhor pudesse se aprofundar um pouco sobre isso e deixar por escrito para a gente estar realmente estudando mais sobre isso. É um pedido. Tá, vamos lá. Quando ele fala isso, eu não lembro exatamente qual era o salmo, era para ter pesquisado antes, eu me passei. Tá falando o seguinte, não, a ideia do Antigo Testamento, e que a gente vê traços em Jonas, por exemplo. Eu sempre gosto de citar Jonas, porque fica muito característico isso. Era de um Deus territorialista. O que é enoteísmo? Né? Eno vem de etno, de etnia, um Deus que pertence a uma etnia. Era muito comum no Antigo Testamento. Os caldeus tinham uma divindade, enfim, todos os povos tinham a sua divindade, e Israel também tinha. Só que na compreensão de Israel, o Deus deles era maior do que os outros. Né? Moloque, a gente vê essas figuras, Moloque, enfim, não estou lembrando outros agora, mas tinha várias divindades. Quem a gente leu, por exemplo, o livro de Reis, a gente vai ver que existem várias divindades. Né? Então, Israel convivia nesse contexto. E eles entendiam, nós temos a nossa divindade, Jeová é o nosso Senhor, e ele é maior do que todos. Uma coisa é a gente entender que não existem outros deuses. Outra coisa é a gente entender que o nosso Deus é maior do que outro Deus. Certo? E por que eles compreendiam isso? Porque era fruto do seu tempo. Por exemplo, quando Israel pede um rei, lembram? Quando pede um rei, aí surge a figura de... Aí alguém colocou, Salmo 82, 6. Quando surge a figura de Saul. Lembra o que Deus fala para Samuel? Eles não estão rejeitando a vocês, ele está rejeitando a mim. Eles querem ser igual às outras nações. Então, assim como as outras nações tinham um rei, assim como as outras nações tinham um Deus, Israel estava fazendo o quê? O que era comum ao seu meio. Porque eles entendiam, todas as nações têm um Deus, nós temos o nosso Deus. Todas as nações têm um rei, nós temos um rei. John, eu não consegui ler o chat. Então, isso era frequente lá. Então, quando o salmista fala que o Senhor é Senhor dos senhores, Rei dos reis, ou Deus dos deuses, é porque eles entendiam, existem vários deuses e o nosso Deus é maior. Foi descoberto uma vez uma pedra lá no Egito, nas escavações, tinha a seguinte inscrição: o Egito desafiou o Deus de Israel, e o Deus de Israel esmagou os deuses do Egito. Olha que interessante essa expressão.
Por que desmagou? Porque o Egito cria que o Nilo era um deus, que o Sol era um deus, que o faraó era um deus. E aí as pragas do Egito atingem diretamente as divindades. Qual é a leitura que o povo faz? O Deus de Israel, por ser maior do que os outros deuses, esmagou os deuses do Egito. Isso é o quê? É fruto de interpretação daquele tempo. Então, volto a falar, isso é importantíssimo, gente. O que vai acontecendo desde o chamado de Abraão até a era cristã, até a vinda de Cristo, é uma revelação progressiva, certo? Tipo assim, a gente vai acumulando informação. Alfabetizado, a gente vai aprendendo a construção de palavras, de frases, de texto, não sei o que, interpretação. Assim como a gente vai progredindo na nossa vida acadêmica, até o momento que a gente já consegue algo mais elaborado, mais abstrato, assim também foi a revelação de Deus no Antigo Testamento. Tá? Foi algo progressivo, até vir Cristo. Vindo Cristo, Paulo fala que dele ele é Colossenses 1,16, eu não lembro exatamente, mas que Cristo é essa revelação máxima, certo? Então, dizendo isso, o que é que eu quero dizer para vocês? Primeiro é que é o mesmo Deus, certo? Segundo é que nós precisamos interpretar a palavra de Deus através de Jesus. Ele é o verbo que se fez carne. E terceiro, nós não somos judeus. E isso a gente interpreta, por exemplo, tem bênçãos e palavras no Antigo Testamento que servem para Israel. Não faz o menor sentido para a gente. Certo? Tem experiência de religião, de culto, que está no Antigo Testamento e que não faz sentido nenhum para a gente. Então, eu não estou dizendo que a lei não serve. Preste atenção aqui para não dizer, pastor disse que o Antigo Testamento. Não estou dizendo isso. O Antigo Testamento tem o seu lugar. Mas nós não somos discípulos de Moisés, nós somos discípulos de Jesus. E tem um monte de coisas no Antigo Testamento que caem em desuso, caduca, por conta do Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ok? Então, Deus é o mesmo, a interpretação que as pessoas fazem de Deus que é diferente. Ok? Mais alguma observação? Sim, sobre isso de deuses, não vou dizer que eu conheço todas as coisas, a literatura toda, né? Porque há tantas visões e discordâncias, mas aonde eu via esse versículo e a explicação que eu vi, e que eu até acredito, era que ele falava sobre no sentido de poderosos ali. Estava se referindo a magistrados, juízes, as pessoas, como se ele fosse o Deus que é Deus de reis e de pessoas que têm autoridade na terra. E sobre essa coisa de progressão, eu queria dizer que, na verdade, realmente é uma progressão de narrativa, né? Porque, por exemplo, há uma dicotomia que fazem entre Novo e Velho Testamento. Mas se você olhar bem no Velho Testamento, já há uma narrativa entre Gênesis, lá no princípio, e o que aconteceu no Egito. E do Egito, o que aconteceu no Êxodo. E o que aconteceu depois que eles se estabeleceram. E quando foram exilados. E quando chega o tal Novo Testamento, vem Jesus. Mas no próprio Novo Testamento, há também a descida do Espírito Santo. Então, é uma mesma pessoa que move a humanidade. E nesse mover da humanidade, ele vai colocando condições para que se receba o Cristo, né? E que realmente as pessoas se apoderam daquela revelação, que Deus consiga capacitar elas para receber. Porque como seria receber o Cristo se não tivesse todo um berço nacional e que apontasse para uma pessoa, né? Então, isso tudo fez com que fosse possível receber o Cristo. Então, Deus, ele é um Deus de preparo, né? A gente não consegue terminar uma obra se a gente não estabelece algumas coisas, alguns fundamentos. E eu creio que a gente tem que ler a Bíblia e entender que é uma progressão na narrativa. Sim.
A progressão da revelação, exatamente isso. A nação de Israel ela existe basicamente para a vinda de Cristo. E isso está lá no proto-evangelho em Abraão, né? Que em ti seriam benditas todas as famílias da terra, não em Abraão, mas na semente de Abraão, que é o Cristo. Então a gente vai ver que toda a construção de Israel é para a vinda do Cristo. Só que assim, isso que eu estou dizendo. Nesse processo histórico que demorou milênios, nem tudo que os homens de Deus fizeram foi da vontade de Deus. É isso que eu estou dizendo. Porque assim, a sensação que dá é o seguinte, por exemplo, no Salmo, que os salmos imprecatórios, pô, Deus manda fazer isso, e aí Jesus fala que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Tem uma diferença? Tem em Deus? Não, nos homens, né? Os homens daquela época tinham essa linguagem, tinham esse comportamento, era um período bélico que é completamente diferente de hoje. Hoje não existem justificativas para um comportamento bélico. Não existe, o contexto é outro. Então, às vezes, as pessoas se apoderam de realidade do Antigo Testamento para fazer uma teologia hoje. A teologia da igreja é neotestamentária. Aí volta a falar, isso quer dizer que a gente descarta o Antigo Testamento? Não, certo? Não descarta, não. Mas é importante que se faça as leituras adequadas e colocando a realidade do Antigo Testamento no Antigo Testamento e a realidade do Novo Testamento no Novo Testamento. Mas é evidente que para que exista um Novo Testamento, nós temos um contexto histórico. E o contexto histórico está embasado no Antigo Testamento. É como Paulo fala, a lei é ruim? Não, a lei é boa e santa, certo? Mas vem o Cristo e não sei se seria a palavra mais adequada, mas ressignifica essa compreensão que nós temos da lei e de Deus, certo? Além de Diego, mais alguém, gente? Antônio? Oi. Não, é sobre só a parte que o Diego fala sobre o Deus ser o Deus dos governantes. Eu não sei se ele afirmou isso ou se ele falou como sendo uma visão da época, né? Mas quando a gente pega aí e vê os livros de crônicas e os livros de reis, a gente vê que os governantes induzem o povo a pecar, mas Deus não isenta o povo do pecado, porque o povo também pecou e por isso era castigado. Então, mesmo no Antigo Testamento e mais enfaticamente no Novo Testamento, é o relacionamento o homem-Deus é que deve ser priorizado, porque Deus ensina desde o Velho Testamento, é claro que muitas coisas lá, eu concordo com Lázaro, não são mais aplicáveis à nossa realidade de hoje, nem por isso deixam de ser ensinamentos, né? Mas Deus nos ensina como andar. E por conta da nossa falta de visão ou da nossa desobediência, nós mesmos vamos ser responsáveis, né? Essa questão da separação do Novo e do Velho Testamento, é claro que o Velho Testamento ele aponta para Jesus, mas no Novo Testamento a gente vê uma revelação de Deus que é uma revelação que inclui todos os povos, inclusive o que acho que deve ser muito complicado na cabeça das pessoas esse negócio de incluir todos os povos, porque todo mundo continua se achando descendência de Abraão. Pode ser descendência espiritual, mas não é mais descendência física, não é descendência genética, né? Então, essas coisas que a gente, muitas vezes, essas dificuldades que a gente tem de se libertar das visões do Antigo, de algumas visões do Antigo Testamento, está até na Igreja Católica, por exemplo, onde eles apresentam um Cristo que é branco e qualquer historiador sabe que naquela época em que Jesus viveu, lá na Palestina, era muito difícil que Jesus tivesse características genéticas brancas. Só isso. E assim, deixa eu só fazer um acréscimo aí, a partir desse que o Tony falou, e eu me lembrei da fala do Diego. Eu nunca vi, Diego, um comentário que apontasse para os deuses que é citado lá no Salmo como sendo autoridades. Eu nunca vi, né? Mas como você falou isso, eu vou pesquisar no original, vou dar uma olhada no hebraico para ver se tem alguma margem para isso.
Mas assim, eu citei o Salmo, mas existem vários outros textos que apontam para isso, né? Por exemplo, a guerra entre os profetas de Baal, né? Elias e o profeta de Baal. Qual é o contexto ali? Guerra de divindades. Por que que Israel sempre construiu postes ídolos? E a repreensão dos profetas era que eles não deveriam adorar outros deuses. Você vê que existe um paralelo, por exemplo, em Coríntios com o Antigo Testamento. Quando Paulo é perguntado sobre a comida sacrificada aos ídolos, o que que ele fala? O que são os ídolos? Não são nada. Não existem. Né? Não no contexto de uma divindade através do qual não existe isso. Né? Só existe um Deus. Então, no Antigo Testamento não, tem aquela guerra entre divindades, entre religiões, entre compreensões sobre divindades, porque é fruto dessa revelação, tá? E aí, gente? Avançamos? Tem mais alguma observação sobre isso? Lázaro. Pastor Lázaro. Oi. Quem é agora? É Renato. Eu penso que o irmão Diego falou aí, é aquele texto que diz no Salmo, se não estou equivocado mesmo, é referente aos juízes, o juiz que julga. Ele diz, vós são deuses. E ali ele atribui essa frase, deuses, no sentido de que eles são autoridades, né? Autoridades. Isso mesmo. Você já disse que ele esteja falando, não sei. Não é? Então, eles fazem, os comentaristas dizem que ali não é uma ideia de divindade, mas um atributo no que diz respeito a que eles estão ali para fazer justiça, para julgar bem, né? Para ser imparcial e fazer o que é justo. Aí ele diz, nessa situação, ele disse, vós são deuses. Eu não sei se Entendi. é bem isso aí, mas... Entendi, mas eu achei que a referência que eu queria fazer dos Salmos é o Salmo 136, verso 2. Louvai a Deus, ao Deus dos deuses. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu não me recordei desse texto citado pelo Diego, mas o que eu estou falando é dessa compreensão. Mas eu vou pesquisar, Diego, eu vou dar uma pesquisada nisso também. Acho que o Marcos também queria falar. O Marcos que podia falar? Oi, Lázaro. Não, é porque é o seguinte, eu queria ficou parecendo que era normal para o povo de Israel. Marcos, nós estamos ouvindo, eu particularmente estou ouvindo muito baixo. Não consigo lhe ouvir direito, me ajuda aí. Deixa eu ver se melhora. Melhorou aí? Melhorou, meu lindo, Sim, agora está pra dando mim- para ouvir. Pronto. Não, é porque ficou parecendo assim um tanto normal que fosse o povo de Israel fosse politeísta, né, enoteísta, mas é bom lembrar que isso não era uma normalidade, era fruto da compreensão ainda, compreensão do povo, né? Por um momento, Abraão sai da Babilônia, dos caldeus, uma nação, uma cultura politeísta, e é chamado por Deus. E Deus se revela a ele como o único Deus. Né? Já se revela a ele como único Deus. E depois, mas nós temos essa tendência de fabricar ídolos. Dizem que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ora, mas antes antes mesmo da escrita, antes mesmo da cultura ser produzida, nós, o animismo, né? O animismo, nós dávamos deuses para todas as coisas. É uma coisa que fruto da queda, do rompimento, né? Nós tinha as águas, tinham deuses, ainda tem, né? O sol, a lua, os astros. O dinheiro, Mamon A no Novo terra Testamento, tinha né? a mãe terra. Então, esse animismo, né? O princípio da idolatria, desse processo de criar deuses, foi fruto da queda, do afastamento do homem com Deus. Deus depois se revela para Abraão, numa cultura já
plena de deuses e se revela como único Deus. Depois, como Deus chama Moisés, também se revela como único Deus. Mas esse fato de que, de fato, os judeus tinham essa questão de que essa percepção ou falsa ideia de que Deus era Deus de deuses é uma percepção fruto dessa desobediência, dessa compreensão, né? Olha o livro de Juízes. O livro de Juízes começa dizendo que após a morte da geração de Josué, né, as pessoas nasceram uma geração que não conhecia Deus. Aí você lê todo o livro de Juízes, certo? Você vai ver. E aí diz um refrão de todo o livro de Juízes que diz que cada um fazia o que dava, o que bem que entendeu, o que dava na telha, ou como compreender. Então você vai ver cada um daqueles juízes fazendo coisas absurdas. Eu já vi muitas pregações falando sobre Gideão, falando sobre aqueles homens todos, mas sem perceber que aqueles homens todos eram idólatras porque haviam perdido o contato com Deus. Mas é isso, Marcos. Entendeu? Desculpe, termine. Pensei que vocês terminaram. Não, eu estou dizendo nesse sentido. Com relação aos seus deuses, é que esse processo de revelação de Deus, né, que você bem colocou aí, que Deus se revela na história, Deus é um Deus que se revela, e a princípio, o Velho Testamento são figuras, né? Lá no livro de Hebreus, nós vemos que são figuras, né? Os rituais, tanto os rituais como algumas outras coisas, cerimônias e tudo mais, o autor de Hebreus vai nos mostrar que eram figuras que representavam, que apontavam para Cristo, apontavam para a plenitude, né, da revelação de Deus que se dá em Cristo. Mas nesse processo... Mas é importante, só uma observação com relação a isso, Marcos. É importante que a gente saiba que todas as figuras, ela não representa em sua totalidade aquilo que ela está proposta a representar. Né? Então, por exemplo, a gente pega a figura do templo, certo? Que representa, em algum momento, Cristo. Mas é importante que a gente saiba que a representação, ela não como é que eu poderia dizer? Ela tem suas limitações. Pode concluir, São Marcos. figuras. Não, estou falando, Isso. são figuras. São figuras. E como figuras, ela não e ainda mais, ela vislumbre, são vislumbre. Então, nunca vai ser um vislumbre, vai ser exatamente, nós nem sequer compreendemos e percebemos aqueles que estavam com Jesus. A sua glória não foi manifestada totalmente, você imagine, né? Então, são vislumbres de fato daquilo que virá. Eu estou falando sobre a questão desses deuses, é que se nós formos olhar essa revelação de Deus, quando há o primeiro homicídio, Deus proíbe que alguém mate Caim. É proibido matar Caim, porque até então a justiça, a vingança, somente a Deus. Depois de Noé, esse processo de revelação, depois de Noé, aí nós vamos ver várias mudanças depois do dilúvio. Uma delas é a permissão para comer outros animais, porque até então parece-me que não há nada indicando que havia, porque já assim, depois do dilúvio, é permitido que ele coma dos animais. E também é permitido agora aí que o homem, Deus concede ao homem essa autoridade de julgar. Aí agora, aquilo que era de Deus, Deus autoriza ao homem. E aí é por isso que lá no Salmo, né, Salmo 82, que atribui a Asaf, ele falando sobre a justiça, dizendo, olha, ao homem foi dada, entendeu? O homem foi instituído por Deus para exercer a sua justiça. Por isso, uma vez, ele é representante de Deus, né, no exercício da sua justiça. Entendeu?
Mas assim, eu dei o exemplo desse salmo, eu citei o versículo de cabeça, mas assim, existem muitos outros salmos, ou muitos outros textos. Ainda que esse texto de salmos fale... Oi. Pastor, eu tenho um Salmo 82, versículo 6 fala isso. E João 10, 34, sobre Deus. Mas tem muitos outros textos. Por exemplo, Salmo 97, 7 e 9. Diz assim... Cadê? Não, vou para Êxodo. Êxodo 18, 11. Fala assim, ó. Agora sei que Yahvé é maior do que todos os deuses. Deuteronômio 10, 17. Pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses. Aí Josué, o Deus dos deuses, Yahvé, o Deus eterno e poderoso. Aí tem Crônicas. Aí eu poderia citar vários versículos aqui. O que eu estou dizendo, só um minutinho, pastor. O que eu estou dizendo é o seguinte, que essa compreensão, ainda que houvesse uma revelação de um Deus vivo e verdadeiro, único e verdadeiro, em Abraão, em Moisés, em alguns líderes, existia, por exemplo, na história da religião, diferencia o catolicismo institucional e o catolicismo popular. Né? O catolicismo das liturgias que vem de Roma e aquilo que o povo faz na rua, tal. Há uma diferença. Guardado as devidas proporções, é a mesma coisa que havia em Israel. Lembre-se que quando Moisés sobe para ter acesso às tábuas da lei, né, que recebe lá os 10 mandamentos, quando volta, o povo está fazendo o quê? Um ídolo. Constrói um bezerro. Por que isso que eu estou dizendo, ó, gente? Por que isso? Porque é um povo que está caminhando ali, que vai interpretando, que vai lendo, que vai julgando. E não é porque o povo fez que foi da vontade de Deus que fizesse. Certo? Tem muita coisa que acontece no Antigo Testamento que Deus não queria que fosse daquele jeito. Então, eu estou dizendo isso para, se a gente pegar muito texto do Antigo Testamento comparado ao que Jesus ensinou, a gente vai ver um distanciamento muito grande. E a explicação para esse distanciamento é isso. Essa revelação que é progressiva, depende muito dessa interpretação de homens e mulheres como a gente, que vai lendo, que vai tentando entender, que vai... Lembre-se que o texto bíblico não era assim como a gente tem, disponível para todo mundo, certo? Então, muito do que as pessoas compreendiam da sua relação de Deus era fruto da experiência da sua liderança. Então, aquele povo que constrói um bezerro, por exemplo, era conduzido pelo que Moisés falava. Ele não tinha um texto lá do Pentateuco escrito e aí pegava, gente, eu estou em dúvida, será que Moisés falou isso mesmo? Vamos lá, vamos pegar a Bíblia e vamos ler. Não tinha isso. Então as pessoas iam interpretando, e essas pessoas, que aí também é importante a gente dizer, elas não estavam isoladas do mundo, sabe? Sem contato com outras pessoas. Imagine que nós estamos falando vamos imaginar que Israel, já na Terra Santa, 12 tribos. Você acha mesmo que a liderança percorria todo dia todas as tribos? Não, gente. Então, lógico que muitas coisas iam acontecendo que se distanciavam da palavra de Deus. Então, o Deus é o mesmo? É, mas nós estamos falando de um povo, de várias pessoas, de várias compreensões, de várias interpretações. E aí que eu vou, aí é importante que a gente preste atenção nisso. A Bíblia nasce dessa experiência. A Bíblia não foi psicografada, gente. Certo? A Bíblia é um livro inspirado? Mas é inspirado por pessoas falhas como a gente. O Deus que inspira é santo, o Deus que inspira é verdadeiro. Aí ele inspirou pessoas, mas as pessoas falam a partir das suas experiências. Vou dar só mais um exemplo. Ezequiel e João falam da experiência que eles tiveram com Deus. Ouviram a voz de Deus. Mas eles descrevem diferente. Por quê? Porque Deus é diferente? Não, porque eles utilizam-se de elementos próprios que ele tinha acesso. Então, o que eles viam? Eles faziam comparações. Então, estou dizendo tudo isso, gente, não para diminuir o texto bíblico. O texto bíblico é a palavra de Deus para a gente, ponto. Ok. Mas ela nasce desse contexto. Não caiu do céu pronta, encadernada, em brochura para a gente. Fonte 12. Não foi assim, gente. Tá? Então, todo esse processo ele vai se dando na história. Então, Abraão recebe a sua revelação. Você vê que, por exemplo, Abraão tem... Estou dando vários exemplos, né? Porque eu estou com muito receio de sair e interpretar uma ideia errada do que eu estou tentando dizer. Mas Abraão tem a revelação de Deus. Passo já, John, para você. Tem a revelação de Deus. Deus fala com Abraão. Mas Deus exige de Abraão, pede a Abraão algo que era típico dos ídolos, que era o sacrifício de crianças.
E Abraão não hesita, mesmo tendo acesso à revelação de Deus. Abraão vai lá e quer sacrificar o seu filho, porque ele é 100% obediente, não necessariamente, mas porque era comum naquele contexto, naquela cultura, pessoas sacrificarem seu primogênito aos deuses. Era comum naquela época. Então, Abraão passa por um processo que demora tempo, que vai acontecendo e que ele vai tendo a revelação cada vez mais clara de Deus. Não foi da noite para o dia. John. Então, eu não sei, eu gosto muito de dar esse exemplo quando eu tenho conversa sobre isso. A primeira igreja estruturada enquanto instituição foi a igreja etíope na África, enfim. E se a gente for pegar a Bíblia deles, não é totalmente diferente, mas é muito diferente da nossa. Os livros canônicos deles são outros. Tem 4 livros de Esdras, tem o livro dos Jubileus, que é tipo um relato diferente de Gênesis, enfim. E vão ter muitas coisas diferentes. Vai ter Enoque, vai ter Mardoqueu, vai ter não sei o que, vai ter todos esses livros. E eles são a primeira igreja estruturada. E aí a gente vai agora dizer que a nossa Bíblia ela é mais fiel ou mais bíblica do que a Bíblia deles, e a gente é mais cristão do que eles são. Eu acho que isso explica um pouco, exemplifica um pouco essa questão de que a Bíblia, ela sim, ela foi inspirada por Deus, mas só que tem questões humanas nela, e inclusive a escolha desses livros canônicos também tem questões aí que, enfim, né, que são interferências de homens, porque eu não posso desmerecer a fé e nem a estrutura religiosa, ritualística de uma igreja, porque a Bíblia dela não é igual à nossa. E ainda digo mais, eu ainda acho que isso tudo só mostra quanto nosso Deus ele é magnífico e ele, enfim, ele abraça todas essas questões e nos acolhe, enfim, né? E mostra a sua grandeza no sentido de que ele se revela, sabe? Enfim, não sei. Eu acho que não sei. Foi só uma Eu questão. gostaria de falar sobre isso também. Pode falar. Eu estava aqui explodindo assim de alegria, porque enquanto vocês falavam, eu estava assim pensando quanto o nosso Deus é um Deus que em absolutamente tudo que ele criou tem uma dinâmica. A célula passa por toda uma dinâmica, sabe? Até se tornar um ser vivo. O tempo passa por uma dinâmica, a Terra passa por uma revolução que torna ela esférica, né? Ela não é uma bola, ela tem o Everest, o pico mais alto, e tem uma depressão profunda, como, sei lá, Grand Canyon e tantas outras. Então, a gente é um monte de ponta e um monte de buraco que, rodando, fica esférico. Então, o nosso Deus em tudo se expressa como dinâmico, se expressa dessa maneira linda. E a gente vê que ele permite a gente mexer na genética de plantas, na genética de animais, e as coisas vão mudando e vão apresentando prós e contras, mas assim, ele, enquanto perfeição, resolveu se expressar de uma maneira extremamente diversa e grandiosa. Ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, eu creio que também Deus se encanta, se diverte, se alegra com a diversidade de pessoas que ele criou, com a diversidade de culturas que ele criou, e se manifesta e quer que seja assim, sempre quis que fosse assim. E aí quando a gente começa a agradecer e a perceber toda essa diversidade, grandiosidade, e o amor da gente se aprofunda, a gente olha o diferente com amor, sabe, nossa, o profundo amor de Deus. Aí a gente começa a compreender que não poderia, ele não escolheu uma cultura hegemônica, não escolheu uma linguagem hegemônica, porque não é do caráter, não é da forma de ver dele as coisas. Ele sempre se expressou de forma tremendamente diversa, né? Eu lembro, gente, da época em que na escola a gente estudava o átomo como indivisível,
Daqui a pouco a ciência se multiplica como estava profetizado na palavra, e de repente o átomo se dividiu e se dividiu e se dividiu, e a gente se aprofundou tão, sabe, lá está o carbono 14 e tantas outras descobertas, que tudo isso Deus já sabe, a gente é que não sabe, que a gente vai descobrindo. Então, assim, eu fico feliz com essa possibilidade da gente estar trazendo para as nossas discussões, trazendo para a compreensão da palavra essa realidade de que é uma palavra imersa em um mundo diverso, em culturas diversas. E se não tivermos essa coisa hegemônica de que, sabe, que é o que prejudica muito, a gente deifica Israel, se a gente tiver essa visão que Deus quer, né? É lindo quando Jesus, que em Colossenses eu amo esse texto, quando diz que ele é a exata expressão de Deus Pai. E Jesus vai e acolhe, que é como John termina a palavra dele, é como termino a minha. Ele vai e acolhe a samaritana, acolhe o pescador, acolhe a criança. É isso. Termino como Paulo, a profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria de Deus. Assim, deixa eu só dar uma palavra para amarrar essas pontas todas aí. Nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Não são palavras, ela é a palavra. Um ensinamento distótico que eu tenho trazido sempre aqui. Nós não somos bibliólatras, certo? A gente não adora o texto, a gente adora Deus. O texto é o meio pelo qual Deus se revelou a gente. A Bíblia não pode ter um fim em si mesmo. A gente não fica aqui estudando a Bíblia só para dissecar esse livro, não. A gente quer conhecer a Deus, certo? O que chegou para nós como cânon, como texto sagrado, é esse Bíblia que a gente utiliza em nossa literatura, né? Chegou para a gente o cânon, certo? Existem muitas literaturas, sim, muitos textos deuterocanônicos, vários. Ok, chegou para a gente esse. Como é que a gente amarra essas pontas? Não com versículos isolados. Porque se eu procurar na Bíblia, eu vou encontrar versículos que negam a Deus. No seminário, a gente brinca dizendo que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque se você não lê a Bíblia de uma forma adequada, corre o risco de você fazer aquilo que é anticristo. Então, qual é a compreensão? E aí eu quero amarrar aqui, não vai dar para entrar na aula de hoje, vocês bagunçaram minha aula toda, glória a Deus por isso. Mas assim, o que a gente precisa entender? A ideia, a mente bíblica, certo? A compreensão, é o que eu tenho dito. Geralmente nas nossas pregações a gente utiliza um versículo, uma perícope, um trecho para a pregação. Não tem problema nisso. Mas tem um risco. O risco é a gente pegar aquele texto e tirar ele e colocar ele em outra realidade que não é a dele. É por isso que no estudo é importante que você leia o versículo, leia a perícope, leia o capítulo, leia o livro. A ideia está contida no livro. E se falando de Bíblia, a ideia está no tomo completo, em tudo. Para a gente entender quem é Deus, eu não posso pegar apenas o livro de Levíticos, ou apenas o livro de Êxodo, ou apenas... Não, preciso ler o todo. Porque um livro só não dá conta de tudo. Certo? É importante que se diga isso para a gente não esvaziar o lugar da Bíblia. Vou reafirmar. A Bíblia, para nós cristãos, é a palavra de Deus. Nossa norma de regra de fé e prática. Nós adoramos a Deus e, enquanto discípulos de Jesus, nos comportamos e pautamos nossos princípios e valores através da Bíblia Sagrada. Certo? Mas esse texto que para a gente é sagrado, e por ser sagrado, e por ser importante, e por considerá-lo a palavra de Deus, é importante que tenhamos muito cuidado e nos aprofundemos no estudo dele. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Isso tudo aqui é uma experiência de aprofundamento da palavra. Não, tenho certeza, que a maior crise do cristianismo, historicamente, é porque a gente sacralizou tanto esse livro que a gente colocou ele muito distante da gente. Está tão distante que a gente tem apenas fagulhas dele. Não, nós estamos tentando aprofundar aqui nesse livro, mas entendendo que esse livro não tem um fim em si mesmo. Nós não somos bibliólatras, nós não fazemos o culto do livro, o culto da Bíblia. Nós cultuamos a Deus, adoramos a Deus, e a Bíblia é o instrumento que Deus nos deu para termos acesso a essa revelação dele. Um Deus que se revela na história, na natureza, mas se revelou em Jesus de Nazaré de maneira plena e absoluta, e plena naquilo que é possível a gente compreender.
E esse livro atesta para isso. Então, quando a gente fala, né, como o John falou, de existirem vários livros, existem sim, é fato. Certo? Vários outros livros que foram escritos naquela mesma época. Mas aí teve os concílios, que formou o cânon, que todo mundo conhece esse processo. E aí, para muita gente, isso é motivo de, então tem intervenção humana. Sim, tem, mas há uma condução divina. Há um Deus que se revela, apesar das falhas e das intenções humanas, nós queremos que tenha um Deus que se revela. E para compreender isso, é importante que a gente compreenda o todo. Então, percebam, por conta de uma realidade do Novo Testamento, nós estamos levantando tudo isso. Para quê? Para que fique claro em nossa cabeça do que nós estamos falando, do que nós estamos tratando. Então, enfim, já são 11h55, eu vou encerrar aqui, se for necessário, na semana que vem a gente retoma. Mas eu queria dizer isso. Se você pegou apenas hoje, eu vou te estimular, te convidar a participar das outras aulas. Porque se você ficar só com hoje, talvez fique confuso, tá? Mas aí, isso que nós estamos discutindo hoje tem um antecedente, nós estamos na aula 15, e haverá a sucessão. Então, eu peço que você acompanhe, esteja junto com a gente, para que você entenda que nós não estamos aqui falando nada contra a palavra de Deus. A Bíblia, para a gente, é a palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui é um estudo da palavra de Deus, como deve ser feito. Até então, muitos de nós passamos por experiência de escola bíblica dominical, de revistinha, de um professor que vai lá na frente e fala um monte de coisa, de ler a revista. Isso não é estudo. Estudo é quando a gente se depara com essas questões, nos aprofundamos com o intuito de aprender, não apenas decorar versículos, não apenas decorar textos isolados. Nós estamos estudando a palavra de Deus, porque entendemos que ela é fundamental para a nossa espiritualidade enquanto discípulos e discípulas de Jesus, enquanto cristãos. Ok, gente? Amém? Ok, Amém. que dia maravilhoso. Que maravilha essa palavra, a participação de tantos. Feliz. Todos. É importante. A gente precisa resgatar essa experiência de leitura bíblica comunitária. A Bíblia não pertence a um clero, a Bíblia não pertence aos iniciados, a Bíblia não pertence a uma religião. A Bíblia é o livro do povo. E nós vamos ler ele como povo de Deus. Tá bom? Diga, Antônio. Eu quero dizer o seguinte, é que uma pergunta só gerou tanta discussão, o senhor imagine. Quer dizer, até a aula do senhor, o trabalho do senhor da semana foi adiado, mas isso é muito bom. Pai. Eu só queria ler 2 versículos aqui, se o senhor me permitir. Claro, irmão. O senhor até já comentou aí no início. Em 1 Coríntios 8, 8:4, diz o seguinte, de 4 ao 6. Assim que, quanto ao comer coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer dizer, em letra minúscula, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Eu quero dizer que até Baal é Senhor, mas é Senhor de quem quer que seja Senhor deles. O senhor sabe disso, né? Existe muitos deuses, mas é porque eu... Mas para a gente... sempre... Mas para a gente, Antônio, só uma observação com relação a isso. Para a gente, não são deuses. São ídolos. É diferente, são ídolos, não são deuses. É como uma outra... Porque foram várias coisas, gente. Quando eu falo que Israel, no Antigo Testamento, ele era enoteísta não é a mesma coisa de ser politeísta. Eles não adoravam esses deuses. Né? Eles criam que existiam outros deuses, mas eles não eram politeístas porque eles não adoravam esses deuses. Mas eles entendiam que, olha, apesar da gente não adorar os outros deuses, a gente acredita que existem eles. Aí vem Paulo e fala, não existe. São ídolos. Ídolo pode ser essa garrafa, pode ser dinheiro, pode ser o meu filho, pode ser tanta coisa que pode ser um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus na nossa vida, é um ídolo. Na compreensão antiga é que esses ídolos eram deuses, mas a gente sabe que só existe um Deus único e verdadeiro, que é Senhor de todos e sobre todos. Esse Deus Jesus chamou de Pai e nos estimulou a chamá-lo de Pai também. Ponto. É isso. Ok? Amém,
Amém. Alguém Glória mais? a Deus. Alguém mais, Glória a gente? Deus. Antônio Coelho, você que provocou essa guerra santa bendita aqui em nosso meio, você quer fazer mais alguma observação? Não, foi só pergunta. Mas eu compreendi É bom. bem. Por mim tá tudo bem. Gente, eu falo brincando, tá? Eu amo essas Eu coisas, sei. eu acho que é isso que faz com que a gente cresça na palavra de Deus, tá? Amém. Essa experiência engomadinha, arrumadinha, nem sempre gera crescimento e conhecimento. Os professores e professoras aqui de plantão sabem que o processo de aprendizado dói, é desconfortável. Então, que vocês fiquem doídos e desconfortáveis para que vocês aprendam sobre a palavra de Deus, ok? Então, que Deus nos abençoe. Tenham todos um bom almoço. Não coma carne sacrificada aos ídolos. Tenham uma boa tarde. Até o culto da noite. Deus abençoe. Amém, meus irmãos.